Próxima questão é essa aqui, ó. Como é que eu vou fazer? Primeiro, sai. Beleza. Vamos baixar esse cara aqui e vamos para essa aqui. 100. Vou ler com vocês. Fornecer uma energia de 10J. Esse é o detalhe que eu quero começar a trabalhar com vocês. Na próxima aula eu vou trabalhar mais ainda. O que é 10J? Tá, vou anotar isso. Um bloco de alumínio, então tem um bloco de alumínio de 5 gramas. Isso é uma massa. Perfeito. Sua temperatura varia de 20 a 22. Então, olha, duas temperaturas, de 20 a 22. Qual foi a variação? Do 20 para o 22, professor? Tem 2. Então, eu quero aumentar 2 graus Celsius. Concluímos que o calor específico, olha aqui a informação, ele quer o calor específico. Não é a caloria, é o Czinho. Então, eu tenho que é a nossa fórmula, M vezes C vezes ΔT. Ele quer o Czinho, ele não tem. A gente tem massa, vou botar aqui. Acho que assim fica sempre fácil de entender. Massa, nós temos isso. Falta esse calor aqui. Para eu dar essa resposta, que é o que ele está perguntando, eu preciso dessa informação aqui. Ele me deu? Olha, ele falou assim, ó, fornecendo uma energia. E o que era o calor? A gente falou que era uma forma de transferir energia. Então esse 10 Joule, esse 10J, né, é o que a gente vai começar a ver como esforço mecânico. Então, eu cheguei a falar com vocês que a galera começou a ver que um gás ele podia ter energia, ele podia receber energia e ficar fortinho, assim, bombado. Esse aqui é o músculo. Ele podia ficar bombado de duas formas. Ou ele recebia calor, então, que é o que a gente está estudando, ou ele recebia trabalho. Esse trabalho a gente ainda não sabe o que é, mas esse trabalho está relacionado a esforço mecânico. A gente vai ver na próxima aula o equivalente dele. Mas ele é medido em outra coisa. Então o calor é medido em caloria, que é o que a gente aprendeu, que a gente está fazendo exercício. E o trabalho mecânico, o esforço, ele é medido em joules. Então isso aqui é uma outra unidade que a gente pode usar para fazer as questões. É uma outra forma que a gente tem, tá bom? E existe também uma formulazinha, uma taxa de conversão daqui para caloria para o esforço mecânico. Em todo caso, na nossa questão aqui nas opções, você está vendo o que está acontecendo aqui embaixo? Olha só as unidades. E aí a malandragem para a gente começar a fazer a questão. As unidades estão no J, estão em J, grau Celsius e quilo. Isso quer dizer que a gente tem que trabalhar aqui em cima, nessa fórmula aqui, nessas unidades. Então, o J está tudo certo. Se a gente tivesse informação em caloria, alguma coisa aqui vindo em caloria ou perguntando em caloria, eu teria que converter. Mas está em J já. J de Joule. Então eu só preciso colocar o 10J. Quem que não está na unidade certa? É a massa. 5 gramas, eu quero a resposta final em quilos. Está aqui, ó, quilos. Então eu vou converter essas 5 gramas em quilos. Então, o jeito mais fácil de fazer isso pode fazer uma regra de 3. 1 quilo são 1000 gramas. E aí, X quilos, quantas gramas tem? 5 gramas. Quantos quilos são 5 gramas? Você vai ver que é só pegar. Isso aqui vai dar 1000x igual a 5. E dividir. Divide 5 por 1000 e a gente vai colocar essa unidade em quilo. Tá? Então não tem muito mistério. Isso aqui dá 0,5000 e bota uma vírgulazinha aqui. 0,05. Qual é o calor específico? É o que ele está querendo saber. Então isso aqui vai ser repetido como Czinho. Qual é a variação? A gente identificou que era 2. Então, 2 vezes isso aqui vai dar 10
0,01, confere aí, por favor, tá? Vezes C. E agora, como é que resolve isso? Passa para lá dividindo. C é igual a 10 sobre 0,01. 10 fica em cima. Essa multiplicação dá, essa divisão dá 1, 2. 1000. Confere também. Então, o que eu vou botar aqui? J, que foi dividido por quilo e foi dividido por graus Celsius. Porque eu trabalhei com essas unidades, entendeu? Então, qual é a resposta? É essa aqui, ó. Em notação científica pra gente. Tá vendo esse 1000? 1 vezes 10 a 3 J por quilo graus Celsius. Então ficou aquela opção lá. Tudo bem? O que é importante aqui? Entender que existem outras formas e outras unidades de energia além da caloria. E ela é conhecida como Joule. A gente vai ver mais sobre ela na próxima aula. Tranquilo? Tá ficando longo esse vídeo, hein? Vamos para a próxima. Tem mais uma? Tem mais uma. Vamos para a questão nerd. Quando a gente ingere água gelada, a questão está falando, tá? O corpo gasta uma energia para elevar sua temperatura, né? No caso, você tem água fria e o corpo vai gastar um pouquinho de energia para aquecer. Vamos supor que alguém tentasse utilizar esse fato para gastar energia. Calcule quantos litros de água ela teria que ingerir para gastar 500 quilocalorias de energia para aquecer em 27 graus Celsius. Dado o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius. Densidade da água está aqui, 1 kg, de novo, ó, ele dando densidade. Então, vou anotar aqui, ó, que 1 kg de água equivale a 1 litro. Essa é a densidade da água, é o que ele escreveu ali, 1 kg por litro. Então, quer 1 kg de água, você na verdade tem 1 litro de volume de água. Tá. Isso é porque ele pediu, né, quantos litros eu teria que beber. Então a gente, na verdade, com essa fórmula aqui, a gente vai achar a massa, não é volume. Mas aí a gente converte. Então tá. Ele está dizendo que algum louco, tentou usar água gelada para gastar as calorias do corpo. Como se o corpo fosse gastar, né? Vamos supor que quantos litros de água eu tenho que beber para gastar isso aqui de energia. Esse cacau aqui, ó, ele tá quilocaloria. Então, o que é quilocaloria? Na verdade, é igual quilômetro, né? A gente tem metro e quilômetro. Então, 1 quilômetro não é tipo 1000 metros? Então, se eu falar 1 quilocal, eu estou falando 1000 calorias. Então, qual é a conversão que você tem que fazer aqui? Ele me deu a quantidade de calor que eu quero perder e ela é 500 mil calorias. Tá bom? 500 mil calorias. A massa de água é justamente o que ele quer saber. Quanto que eu vou ter que beber para que eu consuma isso aqui para esquentar ela? Qual é o calor específico da água? Ele escreveu ali, ó. Czinho é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. E quanto que eu preciso aquecê-la? Eu preciso fazer uma variação de 27 graus Celsius. Então, é como se eu tivesse bebido água quase ali no zero, né? Deve estar a 10 graus, está gelada da geladeira. E eu vou aquecer ela a 27 graus Celsius. E eu quero saber quanto de massa eu preciso para ter essa energia aqui gasta. Então, eu vou botar aqui, ó, 500 mil. Não sei a massa. Então, eu boto M. O calor específico é 1 e isso aqui é 27. Então, para calcular a massa, eu só preciso dividir 500 mil dividido por 27 e vou ter a massa de água. Então, 500 mil deleta dividido por 27. Então, eu tenho isso aqui de massa de água, tá? 18,518
18.518.81. 51, errei. Tranquilo? Só atenção. E aí, de novo, sempre atenção nessas unidades. A gente usou aqui, nessa parte do Czinho, esse Czinho ele é o controlador das unidades, tá? É ele que vai dizer o que a gente trabalha. Se é caloria, se é grau Celsius, se é Fahrenheit, se é grama, se é quilo. Então, aqui, a gente teve o nosso controlador que a gente usou, grama. Vou mostrar na questão onde está, ó. Grama. Então, o nosso controlador de unidades, ele está dizendo que essa resposta de massa final está em quê? Grama. Então, agora eu vou pegar... Vou dar isso aqui para preto. A massa e vou passar para quilo. Então, eu tenho que andar 3 casinhas para lá, né? Eu tenho grama, eu vou dividir por 1000. 18,51 quilos. Aí a gente volta para a informação aqui em cima, que diz que cada quilo é 1 litro. Então é 1 para 1, né? Então cada quilo é 1 litro, então 18 quilos são 18 em litros. O volume de água, 18,51 litros. Então essa seria a quantidade de água. Detalhe, você morreria se fizesse isso, tá? Você não pode beber uma certa quantidade de água. Tá beleza? Então, essas foram as questões. Tem mais uma, mas aí eu vou deixar para um outro vídeo, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, ok? Então, revisem as questões com calma, refaçam elas se puderem, quando puderem, e vejam o que não ficou claro e guardem isso ou para a aula de dúvidas, ou podem me perguntar no Zap ou no próprio vídeo, beleza? Valeu! Voltei, mentira! Não acabou a aula não, já ficou de noite, mas eu voltei. Então, como é que vai ser essa questão? Para finalizar, a gente tem aqui, cara, bom, de novo, eu fiz uma seleção, eu acabei vendo agora, né, que a maioria das questões foi com água. Isso é ruim, porque a gente não treina muito aquele calor específico. Mas então, só para dizer o seguinte, isso aqui geralmente é sempre 1, tá? O calor específico da água, ele é conhecido como 1. Esse valor é tão conhecido, e aí na próxima aula eu vou explicar por quê. Mas, é importante eu lembrar que esse valor ele muda substância a substância. Infelizmente, sem querer, eu acabei fazendo só muito exercício com água. Mas a gente vai ver outros casos, tá? Então, a gente fez lá no primeiro caso com pipoca, por exemplo. Então, no próximo capítulo, talvez a gente pense um pouco melhor nisso. Tá, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos lá, vamos ler essa questão. Uma garrafa térmica real contém água, 1 litro de água. E aqui, de novo, isso aqui é unidade de volume, mas ele fala que uma conversão direta diz que 1 litro é 1 quilo de água. Então, nossa massa é 1 quilo. Beleza. A 80 graus e após 6 horas, observa-se que a temperatura da água diminui para 60 graus. Então, me ajuda aqui, galera. Qual é a variação de 80 para 60? Aqui, alguém pode dizer 20. Nesse momento, é mais um pouco de atenção, tá? Por quê? A ideia é que o certo mesmo seria dizer o seguinte: temperatura final menos temperatura inicial. E aí o certo diz o seguinte, que a temperatura final é 60, a temperatura inicial era 80, e que a variação ela é de menos 20 graus. Você vai ver que isso aqui vai fazer uma certa diferença na nossa questão, tá bom? Então é menos 20 graus. Tá, e qual é a fórmula que a gente está vendo? Equação fundamental da calorimetria. O que eu preciso saber? Massa, calor específico e variação que eu quero causar. É isso que eu preciso saber. Eu tenho essas informações? Pior que ele me deu. Então, ele me deu a massa. Ele disse que eu tenho 1 quilo de água. Me deu o calor específico, dando a substância, que é água. E ele me deu a variação que eu quero causar. Aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos substituir os valores. Só que aqui, ó, de novo, quilo. Nosso calor específico está numa unidade de caloria, grama e grau Celsius. Então,
Caloria, beleza, a gente pode trabalhar. Agora, grama, esse cara tem que passar para grama. 1000 gramas. Tudo bem? Direto, assim. 1000. Vezes 1. Vezes uma variação que é negativa. Menos 20. Isso dá menos 20.000 calorias. Tudo bem. Agora, é importante que você entenda que esse sinal aqui é um sinal que indica a perda de calor. Ou ele transferiu para o meio. Mas eu posso, né, se eu entender que é mais ou menos, eu posso só considerar o calor total. Ao invés de falar, olha, perdeu 20.000 calorias ou ganhou 20.000 calorias. Esse sinalzinho, ele geralmente vem desse ΔT, mas eu não preciso ficar preso a esse sinal, desde que eu entenda que eu estou perdendo 20.000 calorias. Como é a questão? A questão ela já fala aqui, ó, que a água transferiu para o ambiente. Então ela meio que, ela perdeu, ela não recebeu. Quando ele falou isso, ele meio que disse assim, ó, você não precisa se preocupar com esse sinal de negativo não, mas saiba que ele existe e tenha cuidado com esse ΔT aqui. Tudo bem? Mas tudo bem, vamos lá. Aí você vai lá na questão, e ele fala assim, ó, a quantidade de energia transferida para o ambiente é na unidade de tempo. Olha só o que está aparecendo aqui, ó. Calorias por segundo. Calorias por segundo, calorias por segundo. A nossa equação só calcula a quantidade de caloria. E aqui é a partezinha final, tá? Isso aqui acontece ao longo de um tempo. Olha aqui, ó, vamos reler a questão e perceber. Uma garrafa térmica real de 1 litro a 80 graus Celsius. Após 6 horas, observa-se que a temperatura de água diminui. Então essas 20.000 não saíram assim, ó, pum, toma, 20.000. Elas foram gradualmente sendo tiradas. E como é que eu descubro isso? Então eu posso fazer uma regra de 3. Eu posso dizer assim, ó, olha, 20.000 calorias saíram em 6 horas. Isso significa que quantas calorias saíram por segundo? Não sei. Aqui tem um problema. Se eu vou por esse caminho que eu escrevi aqui, eu estou trabalhando com horas e eu quero resposta em segundos. Então isso aqui precisa ser convertido. Então é sempre bom, sempre falo, bom e velho YouTube. Você vem aqui, ó, 6 horas, YouTube, olha, Google, 6 horas em segundos. Ele vai me dar aqui 21.600 segundos. Então o que é isso? Quer dizer que foram 20.000 calorias em 21.600. Lembrei certo? Lembrei. 600 segundos. Quanto que isso é a cada segundo? Opa. Em um único segundo, né? Seria isso. Porque a cada segundo é em um único segundo. Então aqui seria 1 segundo. Então agora eu faço a minha multiplicação. Eu vou ver que eu tenho que pegar 21.600 é igual 21.000 vezes 1. Quer dizer, 20.000 vezes 1. E eu vou dividir 20.000 por 21.600. Posso cortar, fica 200 sobre 216. Volto para o mesmo lugar. Escrevo aqui, ó. 200 dividido por 216. E aqui tem 2 barras, né? Ficou ruim. Aí 0,292. Então isso aqui é uma outra mudança que eu posso fazer nessas questões. 0,92 calorias por segundo. Alguém desavisado poderia ver naquele primeiro cálculo aqui, ó, das 20.000 calorias e ter marcado isso aqui. Mas está errado, olha. A resposta certa é a letra D. Porque ele queria uma ideia de tempo. Quanto que foi transferido para o ambiente por cada segundo que passava. Tem que prestar atenção nisso. Então é uma outra possibilidade de eu cobrar a questão. Ao invés de falar de quantidade de calor com a equação, eu posso fazer, olha, faça mais um cálculo porque eu quero saber por unidade de tempo. Eu quero saber num intervalo de tempo isso aí.
A gente vai ver isso melhor em outra oportunidade. Mas se vocês lembrarem dessa primeira questão que a gente fez aqui da piscina, a gente calculou a quantidade de calorias que tem que tirar ao todo. Quando a gente vai mexer mesmo com os cálculos, lembra que eu falei que tinham cálculos adicionais? A gente começa a pensar em quanto tempo eu preciso transferir isso, porque você não vai fazer essa transferência instantânea. Você não vai fazer assim, ó, pá, diminuiu 2 graus. Isso é com horas ligadas. 3, 4 horas ligando o seu aquecedor para sua piscina ficar aquecida. Aqui também a gente poderia fazer uma melhora nessa conta aqui, tá bom? Então, beleza, é isso. Fui.